Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o período que você está assistindo esse vídeo, mas eu trago mais um vídeo nesse canal. Se inscreve, curta esse vídeo, compartilhe com mais número de pessoas, que hoje nós vamos tratar do depois do TAB, né? Que é o transtorno afetivo de bipolaridade. Vamos tratar o depois. No vídeo anterior, como foi dito, nós tratamos o antes, né? Todo o nosso comportamento na infância, na adolescência, na vida adulta, né? E nós entendemos hoje alguns comportamentos decorrente à descoberta do transtorno afetivo de bipolaridade. No primeiro vídeo nós falamos dessa descoberta, né? E se você puder, assista lá os dois vídeos anteriores, que isso vai ser de grandioso valor para você, para sua família, alguém na sua família que passa por isso, que enfrenta isso, você vai saber lidar melhor com pessoas que têm esse diagnóstico, e isso vai ser importante para a sociedade em si, saber como lidar com esses tipos de pessoas, com esse tipo de quadro psicológico, psicótico que muitas pessoas enfrentam, não é mesmo? Vamos lá, hoje vamos falar do depois dessa descoberta aí do transtorno de bipolaridade. O depois é importante dizer que nós, de forma introdutória, depois que nós descobrimos, né, e isso só acontece depois do surto psicótico, né, e esse vídeo eu vou trazer aqui para vocês, né, o que é o surto, como que se dá, o que que acontece, para você ver que está surtado. Tem muitos mitos e muitas verdades que a gente precisa trazer e colocar de forma organizada aqui para as pessoas entenderem o que é o surto. Não é a pessoa tá surtada, não é a pessoa tá com alguma questão de tá brigando com todo mundo, não. Isso daí se dá a muitas outras coisas que acontecem para a pessoa entrar em um surto psicótico, né? Isso a gente precisa trazer de forma bem organizada, bonitinha, para as pessoas entenderem o que é o surto psicótico. Então, a gente vai trazer esse vídeo, então vai acompanhando esse canal, vai utilizando esses vídeos para atingir outras pessoas, para mostrar para as pessoas que isso é natural, né? Como uma enfermidade comum. Tem pessoas que têm diabetes, tem pessoas que têm pressão alta, tem pessoas que têm algum problema psicológico. Isso daí é natural, é normal. A medicina ela está avançada hoje para tratar de todas as questões de saúde pública, né? E de forma introdutória, depois da descoberta, há um choro muito incontrolado, né? Um choro é uma tristeza profunda, é um choro que não se sabe de onde vem, mas tem alguma, quem está chorando tem alguma noção de onde vem. A primeira coisa que eu entendo, né, hoje, eu entendo hoje, da onde vinha esse choro, primeiro é você estar muito assustado com toda a situação, com a situação que ocorreu com você, com a sua família, com a sua esposa está segurando as pontas tudo sozinha, e aí é um choro incontrolável. Você chora todo o tempo, a todo tempo, às vezes o dia inteiro, ou boa parte do dia você está chorando. Isso daí é por conta talvez do susto, não é muito assustador viver um quadro de surto psicótico, e esse quadro ele gera uma insegurança, ele gera um medo, que isso se configura no choro. E o segundo motivo do choro é por conta dos medicamentos, os medicamentos que são muito fortes. Eu tomava e tomo até hoje dois medicamentos, né, psicóticos muito fortes. Hoje com a dosagem bem menor, mas eu tomei com uma dosagem bem alta no início. E os médicos me explicaram que o surto ele acontece uma explosão dentro da sua mente.
A sua mente é como se tivesse vários fios, muitos fios, todos encapadinhos, organizados, bonitinhos. E depois do surto, esses fios desencapam todos, né? Ficam todos desencapados, entram em curto-circuito e aí mexe com toda a organização da sua cabeça. A sua cabeça fica bagunçada e essa bagunça gera esse choro também. Então, e esses medicamentos eles vão reconstruindo toda a organização mental da sua cabeça. Então, com o medicamento, ele vai regularizando, né? Todos esses fios que estão desencapados, eles vão sendo encapados, mas o efeito desses remédios, desses medicamentos também, ele gera também uma melancolia, ele gera uma dor, né? Uma tristeza profunda, por conta que tem a questão de você ficar um pouquinho dopado, mas tem a questão também de você ficar muito choroso, né? Se assim eu posso dizer, né? Você fica bastante chorão, você fica chorão. E isso vai, e no decorrer que vai diminuindo essa dosagem, você vai passando nas novas consultas, você vai se cuidando com o psicólogo, esse choro ele vai diminuindo a ponto de se extinguir, né? Raramente, de vez em quando ele aparece por aqui, mas muito raro, decorrente ao que a gente enfrentou no início, né? Então então tem esse choro, ele vem em duas razões. A primeira é que você está muito assustado com o que você está vivendo, e essa situação de muito medo é natural também. É natural por conta do surto, da explosão mental que teve na sua vida. E a segunda é esse medicamento que vai também deixando você. É um antipsicótico, né? Eu tomo dois. Um controlador de humor, que ele não deixa nem você, nenhum dos dois polos da bipolaridade. O primeiro polo é da alegria muito aflorada, da euforia, e o segundo polo é da tristeza profunda, da depressão. Então esse controlador de humor, ele controla isso, ele regulariza isso, e você não fica em nenhum dos polos, você fica num polo equilibrado. E o segundo, que é o antipsicótico, ele não deixa você surtar novamente, né? Ele deixa os fiozinhos todos encapados, bonitinho, em ordem, não deixa você surtar e nem alucinar, porque no surto você tem alucinações também. Então você não alucina e você não surta, porque ele também ele baixa a frequência cardíaca. E por isso que esses remédios eles só podem ser tomados com receita, porque ele baixa a frequência cardíaca daquele que está muito acelerado, com seus pensamentos acelerados, com a sua mente muito acelerada, e isso daí vai desacelerando, esse medicamento vai desacelerando. Hoje eu tomo uma dosagem bem ínfima, né, bem pequena mesmo, que é para manter, né? É para manter. Aí a pergunta vem, né? Nossa, mas quanto tempo você vai tomar? Não se sabe quanto tempo. É só pelas consultas médicas, o médico vai verificando todo o seu quadro clínico, todo o seu quadro social, ele vai vendo como que está a sua vida, faz as entrevistas com os seus familiares também, e aí ele vai mexendo na dosagem e vai vendo o seu comportamento. Então é um trabalho que demora, né? Às vezes fica anos tomando, mas às vezes, se o médico vê que não há necessidade mais, ele vai tirar, ele vai desmamar, né? O desmame, né? E esse desmame ele só pode ser feito de forma gradativa mesmo, bem, né? Cada consulta ele vai diminuindo uma dosagem, e isso vai acontecendo de forma lenta. Não pode tirar de uma vez, porque senão entra em quadro de mania, entra em surto, entra em colapso mental,
que isso a gente vai trazer no vídeo de surto, que é o surto, o que é colapso mental, o que é a mente acelerada, o que é o surto propriamente dito. Então isso a gente vai trazer no próximo vídeo, talvez, vamos ver. Mas esse vídeo também é de grande valia, que é o depois. Nós falamos do antes, né? Do transtorno de bipolaridade, da descoberta do transtorno. Agora nós estamos falando do depois. Do depois ele tem esse choro que é decorrente ao desequilíbrio mental, no medo de estar assustado, e também do medicamento que vai regularizando as coisas. E depois no próximo a gente pode trazer a respeito do surto, que é esse surto, como que acontece, e é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilha, curta, se inscreve nesse canal e valeu! Falou, tchau, tchau!